Fala galera, sejam bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão fazer o gerenciamento de risco, né? Gerenciamento de capital. O seu capital que está colocando na corretora, você tem que ter um plano de trade para ele, tá? E eu vou estar explicando como vai funcionar aqui. Bom, eu vou estar disponibilizando essa calculadora aqui para vocês também, tá? E vou ver e vou mostrar para vocês como que ela funciona. Tem bastante atalho aqui, vai ser uma facilidade bastante para vocês tá fazendo as operações, tá? Então é o seguinte. Nessa primeira planilha, vocês vão colocar o seu capital de investimento aqui, tá? Vamos supor que você quer pôr R$50 na corretora, R$100 na corretora. Então você vai colocar aqui o capital de investimento. Vou dar um exemplo aqui de R$500, tá? Certo? E aqui na meta mensal, vocês vão colocar a porcentagem que vocês vão querer por mês. Claro que na verdade eu já determinei aqui uma faixa de alto risco, médio risco, baixo risco. Então assim, eu considero que 100% é médio risco, baixo risco 50%, tá? E alto risco acima de 100, 150%, 200% você já vai para um alto risco. Só que vocês podem alavancar a conta de vocês também, tá? Vamos supor que a pessoa que está pondo R$500, ela vai ter mais R$500 de lucro no final do mês. Então seria 100%. E automaticamente aqui na planilha, aqui já dá a porcentagem da meta diária. Então como que funciona isso? Se você colocou aqui 100%, meta diária 3,3%. Se você pôr aqui 50%, no dia vai ser 1,7% da banca de capital de investimento que você pôs na corretora, tá? Então, eu vou pôr aqui 100%. E aqui embaixo, vocês vão preencher conforme os dias para você ter esse relatório e esse controle aí, esse plano de trade. Então, a sua banca atual é R$500, tá? Seu capital de investimento. Quando você bater sua meta de 3,33%, e quanto que é 3,33% de R$500? Aqui já está dando a meta do dia em valores 16,57, tá? Então, no dia, você tem que fechar com 517 praticamente. 15,16, mas dá uns 15,17. Então, você vai pôr aqui a banca que você fechou o dia, tá? Então, praticamente o lucro de 3,4%, bateu um pouquinho a mais que a meta ainda. E no próximo dia seguinte, você vai estar começando com a banca que você fechou do dia anterior. E aqui você vai colocar novamente o fechamento do dia. Então, sempre ganho atual é o fechamento do dia, tá? E automaticamente ele já preenche no dia seguinte para você começar o dia. Então vamos supor que mais 3,3 da banca. Então você tem que fechar o dia com 17,23 de lucro, tá? E como que funciona isso? A porcentagem é sempre referente à banca atual. Mas vocês podem fazer os 100% utilizando sempre do capital de início. Como assim? Vocês que não estão entendendo. Esse valor de 16,67 vocês podem estar fazendo sempre a mais em todos os dias aqui embaixo, tá? Tipo 516 mais R$16, depois mais R$16, depois mais R$16. E nesse cálculo aqui dessa planilha, ele está dando 3,33% sempre da banca atual, tá? Então se eu pôr aqui R$600, aqui embaixo, ó, cadê? Ó, a meta do dia já mudou para R$20,
entendeu? Porque é 3,33 da banca atual, tá? E aqui ele não calculou dos 500 inicial, ele tá calculando da banca atual. Por isso que a meta já mudou. Então, em vez de ser 16,67 no dia, tá alterando para R$20. E se eu chegar aqui com R$1.000 agora, ó. Fechei o dia com R$1.000. Próximo dia, minha meta é de 33,33 centavos. Então, a porcentagem de 3,33 é sempre referente à banca atual, tá? Vamos estar tirando aqui. Então, todos os dias, para você saber a sua meta diária, tá calculado aqui já a meta do dia. Então, se você fechou o dia com 517, a banca atual começou o dia 2 com 517, você vai fechar a banca, seguindo o planejamento, você tem que fechar a banca com 534, tá? Vamos supor que você bateu sua meta. Aqui tá dando a porcentagem referente à banca atual. E aqui você vai colocar o valor que você vai iniciar o próximo dia. E por aí vai. Você vai estar preenchendo essa parte aqui. Aqui vai te dar a meta do dia, né? O quanto que você tem que fazer referente à banca. Só que esse planejamento aqui foi referente ao que você colocou aqui no início, tá? Porque você quis 100%. Então, ele vai estar calculando 3,33% a cada dia da banca atual, certo? Então, vamos lá. Na parte de ações, onde você vai fazer as ordens, onde vocês vai estar aqui na corretora, deixa eu abrir aqui, fazendo os valores aqui, tá? Na verdade, fazendo ação com um determinado valor. A gente vai estar colocando... Deixa eu só abrir aqui para vocês. Na verdade, eu vou estar mostrando aqui para vocês duas opções. Como que funciona a mão fixa e como que funciona as entradas de martingale. As entradas que eu digo é aqui na corretora, tá? Entrada seria o valor que a gente está investindo. Então, na mão fixa, como que funciona essa mão fixa? Mão fixa, a gente vai determinar se o trade vai fazer 20 ordens por dia, 15 ordens por dia, 10 ou 5 ordens. E como que funciona aqui? Para pessoas que têm muito tempo, é legal fazer 20 ordens, porque ela diminui o risco. Se ela vai para 5 ordens, tem pouco tempo por dia, ela vai aumentar o risco para poder bater sua meta diária, tá? Então, as mãos fixas funcionam o seguinte: com 5 ordens, ele sempre vai jogar valores de R$2, tá? E com 10 ordens, ele já muda. Aqui está referente à banca, depois eu vou estar falando para vocês. Mas aqui já muda para 4. Banca de R$15, a pessoa vai ter que jogar R$5 na ordem de 10. Com banca de R$1.000, na ordem de 10, o cara vai jogar R$10 de mão fixa. Sempre as 10 ordens que ele vai estar fazendo, ele vai estar sempre jogando R$10, tá? E aqui é a sua meta diária. Então, como assim? Vamos supor que o trade fez 3 acertos e errou uma, tá? Com R$10. Na ordem de 10, o cara tem R$1.000 na banca. Sua meta é de 33. Então, no máximo do dia, ele só pode fazer 10 ordens, tá? Porque ele tem pouco tempo, isso aí já tá no plano de trade dele. Então, o que que acontece? O cara errou uma e acertou 2. 10 vezes 2 já dá praticamente, vamos supor aí no payout que eu falo rendimento de 100%, vai dar R$20, tá? De lucro, porque 3 vezes 10 dá 30, porém você perdeu 1, então desconta menos um 10, né? Então vai ficar 20 de lucro. Então falta mais uma entrada, mais uma posição certa aqui para você bater a sua meta diária. Então vamos supor que você acertou a próxima. Então ficou 4-1, 4 acertos e um erro. Então você praticamente bateu aí a sua meta, né?
Ou se ficar faltando R$ 3, você pode diminuir. Precisa jogar esses 10. Joga o que tá faltando para bater a meta, tá? Então, o que que acontece? Aqui nessa ação, deixa eu voltar aqui. Ele fez 5 ordens, certo? Porque de 5 ele acertou 4 e errou uma. Porém, no seu dia, ele só pode fazer 10 ordens. Então, isso aqui vai ser de acordo com vocês, tá? Tempo de vocês aí. E outra coisa, aqui a meta é diária. Vamos supor que o cara, ele não quer 100% de R$ 100, porque ele sabe que no mês ele vai fazer mais R$ 100 de lucro, apenas. E quando o cara tem uma banca pequena, e por ser uma ordem de R$ 2, o mínimo da corretora, porque lá quem está em conta real, para quem usou a banca real, né, que a pessoa pode usar o valores em dólar, a banca em dólar, euro, libras. Só que eu recomendo sempre colocar BRL mesmo, que é real. E como a menor ordem que você pode fazer, a menor ação que você pode fazer é de R$ 2, você vai bater sua meta muito rápido, porque você tem R$ 100. E aí sua meta é de R$ 3,33 no dia, porque você vai fazer 100% no mês, certo? Então, de 2 ordens aí você já bateu sua meta e não precisa mais operar no dia. Aí a pessoa fala, não, mas eu quero estar operando mais, etc. Então ele não vai determinar 100% de R$ 100, ele vai determinar mais, porque ele não quer 3,33 para bater a meta do dia. Ele quer fazer R$ 6 no mínimo aí. Então beleza, ele vai determinar outra porcentagem, 200% no mês. A meta diária, R$ 6. Meta do dia, 6,67%. Menor ordem que pode ter na corretora de R$ 2. Então, beleza. Aqui, ele vai escolher a quantidade de ordens que ele vai estar fazendo. Aqui é o máximo, tá? Não é que você vai ter que fazer as 15, as 20 ou as 10. É como eu expliquei aqui. Vamos supor que o cara vai fazer 10 ordens. Ele escolheu a ordem de 10 aqui. Com banca. Como assim banca? Ele tem lá na corretora R$ 1.000, tá? Para vocês entenderem. Então, banca, eu digo, é o que ele tem na corretora. Então, ele tem R$ 1.000 na banca lá. Sua meta é de 33 e escolheu ordens de 10, que ele só pode fazer 10 ordens no dia. Então, de 5 ordens, ele já bateu a meta, porque foi 4x1. Acertou 4 e errou 1, tá? Então, não é que ele vai fazer as 10. As 10 é o limite apenas. Então, caso ele, vamos supor, acertou 4, errou 3... Entendeu? Ele só tem uma ação positiva aqui. Ainda falta mais 2 para poder bater a meta. É como se esse valor vai ser dividido em 3 ordens certas de 10, tá? Então ele tem que ter 3 a mais do que os seus erros. É como se fosse 6-3, tá? Para ele poder bater a meta. Então vamos lá. Como ele tem 10 ordens, se ele usar as 10 ordens, ele tem que ter no mínimo aí 10x7. 10 acertos, 7 erros. Ou 10-6. 10 acertos e 6 erros, tá? Para poder bater a meta. E outra coisa, a pessoa que escolhe 5 ordens, usando a estratégia do price action nas entradas lá na prática, não precisa fazer várias entradas. Faça a entrada onde você tem mais... onde você analisa melhor, onde você sabe que vai acertar e etc, tá? Vocês não podem fazer várias entradas achando que vai acertar todas. Você tem que analisar, colocar o conhecimento que eu coloquei aí no curso, tá? Em prática, e para poder fazer suas metas diárias aí, tá? Beleza. Aqui é a banca que vocês vão estar colocando na corretora. Aí se você falar assim, Daniel, eu não vou pôr R$ 100 não, vou pôr R$ 20, que é o mínimo da corretora. Não recomendo, tá? Recomendo acima de 100. Aí fala, Daniel, vou pôr aqui R$ 200, beleza. Você pôs R$ 200 lá na corretora, aqui você vai escolher a ordem, você sabe a meta diária. Se quiser alterar aqui, você pode alterar a porcentagem mensal, quantos por cento você quer no mês, tá? Eu gosto de trabalhar com 100% porque você está trabalhando com baixo valor. Quando você trabalhar com uns 10 mil aqui,
Você fazer 100% de 10 mil já é outro patamar, entendeu? Já é diferente. Então, não é que você vai estar usando a porcentagem aqui e vai dar tudo certo. Vai falar, quero 500%, eu vou fazer 500%. Não é assim. Quando você aumenta a porcentagem, você aumenta o risco. E quando você tem uma banca maior, eu recomendo sempre usar um pouco do baixo risco, entre 50% e 100%. Tá? Quem tem banca baixa, beleza, pode até usar mais, porque a ordem mínima é de R$2. Então, em vez de fazer R$4, né, que é quase praticamente o dobro de uma ordem que um cara faz, é bem mais fácil bater as metas. É como se quanto menor o valor você tem, mais fácil bater a meta, e quanto maior o valor você tem, mais difícil fica para bater a meta, porque quando eu uso um valor maior, eu sempre tento diminuir o risco o máximo. E como eu diminuo o risco? Aumentando a quantidade de ordens diária, tá? Então, para diminuir o risco, você tem que estar fazendo mais operações por dia, tá? Só um momento aqui. Tá. Então, beleza. Nessa parte do planejamento de risco, vocês já entenderam que vocês vão sempre colocar a banca que você fechou do dia, porque automaticamente você vai ter um controle disso aqui, você tem um planejamento de trade, é muito mais fácil seguir, tá? E tá. No mês aqui, quando você fechar a última posição do dia aqui, ó, 31, quando você colocar a banca atual nessa parte, automaticamente lá na planilha ele vai atualizar e falar quanto que você ganhou no mês de maio, abril, etc. Tá? Beleza. A porcentagem vocês já entenderam. Banca aqui vocês vão colocar o quanto vocês estão investindo lá, certo? Para quem tem dúvidas de qual é o mínimo de investimento, é R$20 lá, tá, galera? Como eu falei para vocês, não recomendo. Porque a galera pensa que vai pôr R$20 para fazer 1.000, 2.000 no mês. Não é assim que funciona. Eu sempre trabalho por porcentagem, porque se você trabalha porcentagem, independente do valor você tem, você está trabalhando por porcentagem. E se você trabalha com números, fica bem mais complicado aí. Então, beleza. Aqui eu expliquei para vocês a mão fixa, tá? Se vocês não entenderam, eu posso estar tirando dúvida depois. E aqui as entradas de martingale. Isso aqui vai ser determinado pelo trade, se ele vai ser mão fixa ou entradas de martingale. Como que funciona as entradas de martingale? Nessa parte, eu vou estar usando essa calculadora aqui, tá? Beleza. O cara tem R$100 de banca lá. Não tem como jogar 0,22 nem 0,33 centavos. O mínimo é R$2, tá? É por isso que aqui eu coloquei sempre R$2. E para pessoas que têm 2.000, eles já conseguem ter uma diferença aqui de valores. E quando o cara não tem muito, vai ser sempre R$2 porque é o mínimo, tá? Então vamos aqui. Nas entradas de martingale. Não pode 0,22, como eu falei para vocês. A entrada mínima, R$2. Então, sempre quando vocês verem menos que R$2, vocês têm que identificar que é R$2, tá? Se é menos que 2, que vocês verem aqui na planilha, vai ser R$2. Acima de 2, você vai estar usando isso aqui mesmo. Por exemplo, nessa coluna aqui, 2,22. Tá, como que vai funcionar agora? Suponhamos que, na verdade, já tem aqui a meta diária, tá? O lucro diário. Vamos estar usando outro capital aqui de R$500, tá? No capital de R$500 de banca que você tem lá, usando a meta mensal de 5%, que automaticamente vai ser 3,33 no mês, a sua meta em lucro vai ser 16,67. E as entradas que vocês vão estar fazendo vai ser praticamente aqui onde eu expliquei na mão fixa. Qual é o seu tempo? Muito tempo que você tem para operar? Vai para aqui que você abaixa o risco. Eu usei essas cores aqui exatamente para poder aumentar o risco. Ó. Quanto mais forte a cor, maior o risco. 15 entradas, você tem muito mais tempo de estar operando, você diminui bastante o risco. Quando você
diminui as entradas aqui por dia, seu limite de entradas. Você vai fazer 10 ações no dia, ou 5 ações, ou 3 ações no dia. Você já começa a aumentar o risco, porque você tem 3 ações no dia apenas, para poder bater uma meta de R$ 33 ou R$ 6, dependendo do capital que você tem aqui. Então, se o cara tem 2.000 na banca, ele vai fazer apenas 3 entradas, que não tem muito tempo. Ele tem que fazer R$ 66 para bater 100% no mês, tá? Se ele alterar aqui, vai dar muito mais ainda, ó. Vai dar 133 no dia. Então, você tem 3 posições para poder fazer lá, 3 ações, para bater a meta de 133. E automaticamente, você vai pegar esse valor, 133, e dividir por 3 ordens praticamente aqui, tá? Então, como é 100%, vai ser 66,67 a meta diária. Aqui eu coloquei umas suposições de, na verdade, é esse valor aqui dividido por quantidade de ordens. Então, como que vai funcionar? Acho que esse cálculo aqui tá errado, pera aí. Só um momento aqui, tá? É esse... isso. Tá. Ali também está errado. Agora sim os valores estão certos aqui dessa posição, tá? Então, agora como que vai funcionar aqui? Beleza, aqui agora está atualizada essa parte dos 2.000. Então, você vai pegar esse valor e dividir por quantidade de horas que você pode fazer no dia. Então, 66 dividido por 3 vai dar 22,22. Então, as suas entradas aqui na corretora, tá? Vai ser de 22,22, tá? Então, e como que vai funcionar esse martingale aqui, Daniel, que eu nem entendi ainda. Então, eu vou explicar para vocês. Vamos supor que você perdeu, usando aqui a banca como exemplo de 2.000, você perdeu R$ 2.000, tá? Galera, faz o seguinte, eu vou estar explicando isso aqui novamente no próximo vídeo, porque esse aqui tá ficando um pouquinho longo, tá?